Boa noite a todos, pessoal. Como funcionar a questão da presença? Então, não vai ter nenhuma lista de presença, nada disso. Quem está participando aqui é quem recebeu o link pelo e-mail, quem se inscreveu, né? Então, não tem nem como acessar a sala sem ter se inscrito pelo Simpla. Então, não vai ter nenhuma lista, nada disso. E também não tem certificado de presença, até porque o núcleo ele não tem uma ligação institucional com alguma instituição do tipo, alguma universidade, etc. Ele é apenas ligado à BC2, então não haverá nenhum tipo de certificado desse tipo. Mas, enfim, boa noite a todos. Neste momento, eu gostaria de dar a abertura à nossa primeira jornada de estudos em Agostinho. Essa jornada ela é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Fundamentos da Filosofia Cristã, da BC2, um núcleo ao qual eu coordeno, que tem como objetivo explorar e aprofundar assuntos em torno de um grande tema geral acerca da intelectualidade cristã, estabelecendo assim uma ponte entre a igreja e a academia. No caso, esta é a finalidade desta jornada. Portanto, nessa nossa primeira jornada, a gente vai se voltar ao estudo de Agostinho, autor que a gente trabalhou por meio da sua obra Confissões, ao longo de nossas reuniões quinzenais durante o primeiro semestre de 2021. Os que participaram, então, das atividades do núcleo durante o semestre, certamente vão saber do que eu estou me tratando aqui. Bom, e o que viria a ser o núcleo de estudos em fundamentos da filosofia cristã? Hélio dos Santos. Então, provavelmente é porque você precisa conectar seu áudio aí. O Zoom ele não conecta o áudio automaticamente. Você entra no Zoom, faz o login, e aí você tem que entrar com o áudio. Depois, numa segunda etapa. Tá me ouvindo? Isso, clica no microfone. Conseguiu? Beleza. Continuando, o que seria o núcleo de estudos? Nós somos um grupo ligado à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e, como eu já havia dito, a gente não possui nenhuma ligação com nenhum tipo de instituição de ensino. Somos formados por estudantes, profissionais e leigos interessados na temática da filosofia cristã. A gente tem como missão, como núcleo, promover, difundir e defender a filosofia cristã desde os seus primórdios até a contemporaneidade, amparada aí em um tripé formado por piedade, hospitalidade e intelectualidade, com uma estrutura de reflexão cristã aplicada às diversas temáticas, servindo, como também já havia dito, uma ponte entre a igreja e a academia. Portanto, a jornada de estudos faz parte dessa missão maior que o núcleo de estudos vem propondo. Bom, mas o que seria a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, no caso a BC2? Ela é uma instituição, uma iniciativa da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, que tem como objetivo promover a comunicação e a integração entre a comunidade cristã e o campo científico no Brasil. Portanto, a missão da ABC2, nesse sentido, é operar como uma embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o universo da ciência. E, nesse sentido, nessa qualidade, ela busca promover o diálogo aberto, honesto e respeitoso entre esses dois campos, tanto a ciência quanto a fé, tendo sempre em conta a liberdade e a soberania dessas duas esferas sociais e as finalidades próprias de cada uma, mas sempre buscando o avanço do conhecimento integral
acerca do homem e da sua relação com Deus e a natureza. E isso a partir de uma perspectiva cristã. Logo, nesse sentido, a gente pode entender que o interesse da ABC2 é, ao mesmo tempo, o testemunho cristão e a teologia pública, de um lado, e, por um outro lado, o ensino e a divulgação científica de forma contextualizada ao universo da fé. E, portanto, o nosso núcleo, nesse sentido, vem tratar dessa ligação entre a fé cristã com a filosofia, que é o objetivo aí do nosso núcleo. Agora, voltando um pouco para o tema dessa jornada, que é sobre um importante autor antigo, Agostinho de Hipona. Ele que viveu entre os anos 354 e 430, uma época de transição histórica entre a Antiguidade e a Idade Média, aquilo que alguns autores denominaram como Antiguidade Tardia, que certamente Lucas deverá tratar. O autor é um dos mais importantes teólogos e filósofos do cristianismo, cujo pensamento foi importante para o desenvolvimento do cristianismo ocidental e mesmo para a formação do nosso Ocidente, do pensamento ocidental. Como bispo de Hipona, este pensador africano nos relegou importantes obras como Cidade de Deus e Confissões, e uma vasta e prolífica produção bibliográfica da qual eu não posso nem citar aqui. O estudo de Agostinho veio combinando com a continuidade de nossos estudos desde o ano passado, quando estudamos outros autores patrísticos de língua grega e latina, como Justino Marte, Clemente de Alexandria e Gregório de Nissa, entre outros autores que foram tratados durante o ano passado. Porém, com o pensamento agostiniano, era necessário um foco maior, pois a importância deste autor, em específico, para a fé cristã e para a nossa sociedade é incomparável. Diante disso, com o mesmo espírito humilde perante a verdade, aquela mesma disposição evocada pelo autor, por Agostinho, esse evento põe-se a trilhar os rastros deixados pelo autor para que a gente possa se aproximar mais de Deus e tornarmos mais semelhantes a Ele. Pois o homem, como diz o Agostinho, a introdução de Confissões, acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Certo. Voltando, pois como o próprio Agostinho afirmava, o homem permanece inquieto sem encontrar a Deus, aquele que é o sumo bem, a verdade e o ser por excelência. Logo, nós convidamos a todos os participantes a desfrutarem desse evento não apenas como um meio de realizar apreensões intelectuais do pensamento agostiniano, mas trilhando os passos que foram deixados pelo autor com o intelecto, a vontade e a existência a amarem e a conhecerem a verdade cristã. Então, sem delongas, gostaria de convidar o Lucas para abrirmos a jornada com a primeira palestra, cujo tema é Agostinho de Hipona, um homem e seu tempo, que terá por objetivo introduzir a figura de Santo Agostinho de Hipona no contexto do cristianismo africano latino ocidental, abordando, além de sua biografia, as origens de suas escolhas teológicas e piedosas. O professor Lucas Gesta é doutorando em História Política pela Universidade Estadual de Rio de Janeiro, mestre em História Social pela Unirio e especialista em História da Igreja. Além disso, ele é coordenador da pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão no Seminário Batista do Sul e professor da Cátedra de História da Igreja e do Pensamento Cristão essa universidade
Eu esqueci de pegar o nome dela aqui, a Faekad, que o Lucas deve saber. Mas eu convido ele sem demoras. Lucas, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Agradeço o convite aí. Me sinto muito honrado e feliz de estar dialogando com vocês. Primeiro, porque eu gosto da filosofia e eu sinto muita falta do diálogo com filósofos. Segundo, que é falar de história da igreja, né? Que é um grande prazer. E a gente tem uma terceira honra, uma terceira felicidade, que é falar de história da igreja antiga entre protestantes e entre evangélicos, que, pelo menos no Brasil, meio que desprezam esse mundo, né? Que é a história do cristianismo antigo e a história da filosofia cristã. Então, eu vou compartilhar aqui meu slide e a gente, sem mais demoras, vai começar aqui. Todos me veem e me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, eu vou fazer nessa apresentação uma breve introdução à figura de Santo Agostinho, e porque vão haver outros filósofos durante a semana e hoje que vão abordar mais sobre temas mais específicos, sobre temas mais até dentro propriamente do campo da filosofia e sobre temas dentro da sua teologia em si. Então, a minha apresentação hoje vai só do nascimento até o início do seu ministério. Não é nem uma biografia geral de Agostinho, eu vou só até o início da carreira eclesiástica dele. Quando a gente fala de Santo Agostinho, a gente está falando, como o Tiago mesmo já apresentou aqui, de um personagem da história humana. Ele não é só importante para a história da igreja, no sentido que a Igreja Católica Apostólica Romana lança suas bases doutrinárias, seus fundamentos teológicos nele, né? Porque durante a Idade Média, o bispo de Roma, Gregório Magno, vai ser um apaixonado por Santo Agostinho e vai interpretar Santo Agostinho a partir das interpretações de Gregório Magno sobre Santo Agostinho. A Idade Média Católica Romana surge, mas também o Santo Agostinho é fundamental para a leitura de movimentos reformadores durante a Idade Média, tá? Seja desde lá na Inglaterra, quando Agostinho é lido em Oxford, aí gera o movimento de Wycliffe e de outros, seja também dentro do continente, seja na própria Reforma Protestante, que a base dela também se lança sobre outra parte de Agostinho. Seja também sobre desenvolvimentos gerais do protestantismo que vão se lançar em Agostinho também. Então, ele é um personagem fundante da história da Igreja Ocidental hoje, apesar de ser, né, tardio, e também ele é um personagem importante para a história do Ocidente, da literatura, da antropologia, da filosofia, porque o caminho filosófico antropológico que o Ocidente escolheu, né, o caminho que o Ocidente escolheu na Idade Média para entender o ser humano, e esse caminho vai durar até o século XVIII, né? Então a gente tem aí um milênio de interpretação do ser humano, baseia-se na interpretação agostiniana de ser humano. Além da própria psicologia ocidental, além da própria noção de eu ocidental, toda ela passa por Agostinho, então ele é importante para todas as ciências humanas e sociais que a gente tem. Então, quero começar aqui trabalhando o contexto da onde Agostinho surgiu. O Santo Agostinho, ele surge na Idade de Ouro da patrística. Tá? Nós temos tanto a patrística ocidental quanto a patrística oriental, trabalhos muito importantes durante o século II, III e início do século
4 trabalhos fundamentais, grandes teólogos como Irineu, Orígenes, Tertuliano, que marcam trabalhos teológicos maiores. Porém, quando o século IV adentrar, aí a gente vai ver os teólogos que escrevem coisas gigantescas, que escrevem grandes tratados complexos de teologia em todas as áreas. Tá? O século IV é o grande salto de intelecção cristã, de pensamento cristão, de teologia cristã. O século IV é o ser humano indo para a Lua, botando assim, indo para o espaço, indo para a Lua. É a corrida espacial, comparando a questão de pensamento cristão. Né? Em todo mundo, a gente vê uma grande evolução e novos fundamentos da fé cristã aparecendo no século IV. Então, começar pelo Oriente, porque a base do pensamento cristão vem do Oriente, é das igrejas orientais. No Oriente cristão, a gente tem primeiro o grande boom do monasticismo. Até o início do século IV, você tinha raríssimos movimentos, vamos colocar assim, monásticos. No século IV, a gente já tem 2 grandes gigantes do monasticismo, que é Santo Antão, que funda, né, o monasticismo anacoreta, que é o monasticismo dos isolados, né, daqueles que se isolam em lugares ermos, em desertos, e a gente tem Pacômio, também no Egito, que é aquele que funda o monasticismo comunitário, que funda o primeiro mosteiro, daqueles que se isolam, mas se isolam em grupos nos desertos. E o monasticismo não representa só um grupo de pessoas que saem da sociedade e vão para o deserto. Representa a formação de grupos de pensadores, de intelectuais que vivem só para pensar a fé, que vivem só para pensar a fé, que vivem só para viver a fé, que vivem só de consumir todo o conteúdo filosófico, histórico de que foi produzido até então na humanidade e transformar aquilo num conteúdo de fé. Em segundo lugar, no século IV, a gente está vendo os altos debates ontológicos, tá? Ou seja, sobre a figura do Pai, quem é Deus. Até o século III não tinha debates tão aprofundados, mas no século IV vai ser necessário. E os grandes debates cristológicos. Tanto é que a gente vai ver aí o Concílio de Nicéia, o Concílio de Calcedônia, o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Éfeso, né? Refletindo esses debates que estavam explodindo em todas as igrejas da face da Terra, né? Sobre a essência divina. O que é a essência de Deus, se Cristo a compartilha, se o Espírito Santo a compartilha, se há uma subordinação de essência ou de vontade, enfim. E aí a gente vê os grandes pais capadócios, né? A gente está vendo surgir aqui Basílio Magno, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, no campo grego, né? No campo siríaco e mesopotâmio, a gente está vendo Teodoro de Mopsueste, Diodoro de Tarso, e no campo egípcio, Santo Atanásio, e lembrando que todos esses vão formar uma base para a chegada futura do Agostinho, né? Também temos uma teologia poética e existencial, tá? Prévia, que está surgindo nessa época com Santo Efrém, o Sírio, com João Crisóstomo, que estão propondo repensar cada um da sua forma a existência humana, a finalidade do homem, tá? E isso a gente falou em relação ao Oriente, né? Em relação ao Ocidente, a gente já tem uma eclesiologia e uma teologia política sendo formada, né, com Ambrósio de Milão, aquele que vai, né, ser o grande herói de Santo Agostinho, e da homilética. Tudo isso que eu estou falando, gente, estou tocando em pontos
que o Agostinho vai transformar em livro mais tarde. Tá? Então, o Ocidente está experimentando um salto, não tanto para o lado da ontologia, da cristologia, mas sim da eclesiologia. Tá? E, de outro lado, a gente também tem um salto de teologia bíblica e exegese com São Jerônimo, que está propondo uma tradução, está propondo um modelo de escolha de livros, está propondo um modelo de exegese, está propondo um modelo de bibliologia, e nesse caso aqui, muito mais avançado, porque não tinha isso no Oriente. Né? Ainda que São Jerônimo seja alguém que transita entre o Oriente e o Ocidente o tempo todo. Né? E, por fim, pela primeira vez, o que talvez permita ainda mais esse salto é a paz. No século IV, está acontecendo o fim das perseguições, tanto dentro do Império Romano, tá? Quando Galério, em um dos seus éditos de tolerância, ele finda a perseguição ao cristianismo, muito antes da guerra que Constantino vai travar com Magêncio e outros. Né? Então, dentro do Império Romano, a paz está surgindo. E fora do Império Romano, você tem os reinos cristãos surgindo, né? A Armênia se tornando o primeiro reino cristão do mundo em 301, a Etiópia se tornando o reino cristão em 330, a Geórgia se tornando o reino cristão em 337. Então, há no mundo inteiro um caminho de paz que está pavimentando, né, uma possibilidade de produzir teologia e intelectualidade cristã. Porque os cristãos que viveram antes, Tertuliano, Irineu e Orígenes, que talvez sejam os três maiores antes do século IV, todos perseguidos. Tá? Orígenes, Marte. Irineu, perseguido, tem que migrar para a Europa. Tertuliano tentando salvar a igreja da perseguição a vida inteira. Então, o debate se interrompia, a escrita parava, mas no século IV a gente tem paz. Relativa, mas tem paz. Né? Então, pela primeira vez, o cristianismo está experimentando também um senso global de união através dos concílios e do imperador que se converteu, né? Constantino que se converteu. Esse senso global é muito também importante, porque Ambrósio, Jerônimo e outros nomes da teologia ocidental vão beber do mundo oriental. Tá? O mundo oriental está jogando, né, uma massa encefálica aqui para o Ocidente, né, e o Ocidente está absorvendo isso. Né? Então, essa troca também teológica cultural é muito importante. E é nesse contexto, então, que vai surgir, né, esse contexto de virtuosidade acumulada e de paz, né, proporciona a chegada dos maiores teólogos da história do cristianismo. Isso que é importante, né? Agostinho é chamado de gênio. Algumas pessoas têm problema com essa palavra gênio. Vamos dizer até que o gênio não existe. Mas o que proporciona Agostinho existir, surgir, é todo esse ambiente de virtuosidade acumulada. De certa forma que não tudo, mas quase tudo que Agostinho escreveu já era um debate que ele vai alimentar, fazer crescer. Algumas coisas ele inovou, mas a maioria das coisas não. Então vamos entrar aqui nele. Agostinho nasce no norte setentrional africano, cidade de Tagaste, onde hoje seria Algéria, em 354. Seu pai era um oficial romano, tá? De escalão inferior, não tinha muito dinheiro, não era um homem rico, mas era alguém que a gente pode colocar dentro da classe média. Seu pai era pagão, tá? Mas a sua mãe
Mônica, né? Santa Mônica, muito importante aí, ela já era uma cristã fervorosa. Então, ele nasceu num lar cuja mãe era uma cristã fervorosa e orava pela conversão do seu marido, que, se eu não me engano, é só no final da vida, né? Sabendo, né, vendo que o garoto tinha uma potencialidade intelectual, e como toda família, né, de classe média, eles vão colocar Agostinho para estudar nos melhores colégios que o dinheiro que eles tinham poderia pagar, apesar dele ter muita dificuldade financeira durante a vida, né? A ideia, né, era que Agostinho conseguisse uma carreira pública muito melhor do que seu pai conseguiu. E ali ele começa a estudar em Madaura, e depois ele vai estudar na principal cidade de todas do norte ocidental africano, que é Cartago. Ele, aos 17 anos, já em Cartago, ele conhece a sua primeira amada, cujo relacionamento durou quase 15 anos com ela, e ela concebeu o único filho de Agostinho, o Adeodato. Agostinho, por algum motivo, nunca citou o nome dela, então a gente não sabe qual o nome dessa jovem que ele era tão apaixonado e que ele amava tanto. O objetivo, né, desses estudos que ele estava acumulando era aprender retórica. O Ocidente latino, o itinerário de estudos eram muito mais estudos de retórica, estudos de direito, estudos de constituição, que preparava, né, tanto advogados, oradores, né, quanto funcionários públicos. Então, a formação, né, o itinerário de formação de um cidadão passava por isso aqui, né? Qual que era o objetivo, então, dessa formação em retórica? Convencimento. Tá? Convencimento. Então, o objetivo geral da retórica é você convencer alguém da sua opinião, né? Para, num eventual debate público, você conseguir mover as massas ou mover o seu oponente a seu favor. Tá? Mas Santo Agostinho não estava muito interessado ou não estava totalmente interessado num estudo puramente retórico, independente da verdade. E na retórica, nesse momento, você pode mentir, você pode falar a verdade, você pode criar coisa que não existe, desde que no final você tenha vantagem, desde que no final você vença, né? E nesses estudos, né, de retórica, ele vai ter acesso à obra Hortêncio, a obra de Cícero, né, a maior de todos os retóricos. Uma obra que se perdeu, inclusive, ninguém sabe onde é que está. E nessa obra, Cícero, ele na metanarrativa, né, ele coloca que não basta apenas você convencer, mas você também precisa falar a verdade, porque é a verdade que vence, pois a verdade é imortal. Ou melhor, a verdade é eterna. Né? Uma mentira não é. Tá? E o próprio Santo Agostinho, no Solilóquio, se não me engano, ele fala que foi lendo Cícero que ele tem um primeiro contato com a verdade, né? Ele tem primeiro puxão de orelha para ajeitar a sua vida. Tá? Então, lendo Cícero, ele despertou-se para a filosofia. Tá? Não apenas para a retórica, mas para a filosofia também. As escolas filosóficas daquela região eram muito fracas, eram muito ruins, tinham poucos textos, tinham apenas um verniz de filosofia. Então, a gente entende que Agostinho ele vai adaptando o que ele sabia, o que ele conseguiu ler,
ele não se formou no itinerário filosófico profundo, né? Mas ele se formou no itinerário filosófico do que havia na sua época. E ainda que ele tenha crescido e se desenvolvido no domínio da retórica, Agostinho ele era muito inteligente, ele era um aluno, né, excepcional, que vai se tornar depois um professor também muito inteligente, muito excepcional, e essa busca dele por lugares cada vez melhores, essa busca dele por saber, Agostinho era alguém, né, que superava seus mestres, alguém que supera seus mestres, e ele vai então atrás cada vez mais de filósofos e retóricos melhores, então ele vai para o continente europeu, ele vai para Roma, e depois ele acaba em Milão, tá? Lá em Milão ele é contratado como orador oficial da corte. Além também, né, de Santo Agostinho ter muitos alunos particulares, né, vamos colocar assim, no que seria o que a gente chama hoje de ensino particular. Chegando em Roma, tá, ele vai ter contato com o maniqueísmo. O maniqueísmo ele é uma religião da moda, vamos colocar assim, mais ou menos nesse momento, tá? Vou falar só um pouquinho aqui. O maniqueísmo é uma religião que surge na Pérsia, é uma religião sincrética, né? Ela mistura o cristianismo que Mani, né, o fundador, professava, que a família dele professava, com o budismo, com princípios do zoroastrismo, com princípios da astrologia e com princípios de religiões helenistas. Tá? Então, você vê o que tem de comum. Tudo isso aqui é o dualismo. O maniqueísmo ele ensinava que o sofrimento humano era causado por um conflito entre os princípios da luz e das trevas. Tá? O maniqueísmo ele ensinava, né, que durante a criação das eras, a criação dos tempos, a criação de todas as coisas, haviam dois princípios, né? A luz, que é o bem, e as trevas, que é o mal. E na formação humana, por um acaso, né, por algum motivo, esses dois princípios se misturaram. Então, a causa do mal, a causa do sofrimento, a causa das desgraças, a causa das dores, os princípios das trevas que habitam em nós. E esses princípios estão envolvidos com as paixões da carne também. Tá? Então, o Mani dizia, né, que o anjo Gabriel ou outros mensageiros anunciaram isso para Buda, depois anunciaram isso para Zoroastro, depois anunciaram isso para Jesus Cristo, e naquele tempo estariam anunciando para Mani esse princípio. Né? Então, o maniqueísmo é uma religião de salvação também, só que é uma religião de salvação pessoal. Você consegue atingir a salvação por você mesmo, né? A salvação consiste em saber racionalmente como separar as trevas da luz, tá? E aí nós nos fundirmos com a luz eterna, que é o Deus bom, tá? O maniqueísmo inicialmente fez muito sentido na cabeça de Agostinho, porque a sua mãe dizia, né, que só existe um Deus. E também dizia que o Deus era bom. A mãe dele era cristã. Só que Agostinho se perguntava, né, se existe só um Deus, né, e ele é bom, por que o mal existe? Né? Então, esse Deus, ou ele não é único, ou ele não é bom, ou não é totalmente bom. O maniqueísmo já explicava melhor, tem dois princípios, tem a luz, tem as trevas, e esse Deus
Esse princípio bom é um deles, né? É um diteísmo. E fez sentido também porque a propaganda maniqueísta passava por ridicularizar as escrituras sagradas e as doutrinas da igreja, tá? Ridicularizar, sobretudo, o Antigo Testamento, ridicularizar a ideia que Deus, o Deus bom, o Pai de Jesus, teria criado o mundo físico, ridicularizar que o Deus, o princípio da luz, exigiu um sacrifício do seu filho, né? Exigisse sangue, exigisse mutilação, né? O Cristo teria sido crucificado aqui no maniqueísmo porque ele pregava a luz e as pessoas ali em volta eram trevas, né? Uma consequência da pregação e não uma exigência eterna de redenção, tá? E o maniqueísmo atacava as escrituras em prol de um programa próprio, racional e astrológico sistêmico de explicação de tudo. O maniqueísmo também ajudou Agostinho, encantou Agostinho, porque ele era uma espécie de explicação de todas as coisas, né? O maniqueísmo era uma teoria de tudo, só que vazada, furada, cheia de erros, tá? Cheia de problemas, né? E é isso que vai fazer o próprio Agostinho sair do maniqueísmo, né? Então, a crítica à igreja fazia muito sentido na cabeça de Agostinho, as escrituras, porque quando Agostinho lia, ele via nas escrituras, na Bíblia, uma fala muito vulgar, uma falta de retórica, uma falta de elegância na escrita, nos temas, nas histórias, né? E também o fato do Antigo Testamento mostrar um Deus violento, um Deus vingativo, um Deus que não era o Deus perfeito, o Deus bom, o Deus inefável. Então, quando ele via no Antigo Testamento esse Deus se vingando, se arrependendo, voltando atrás, mandando matar, mandando destruir, mandando dilúvio, ele... Não, esse Deus aí não é o Deus verdadeiro, não, porque ele é mau, né? E Agostinho, então, passa 9 anos, né? As pessoas nessa época, a gente tem uma inveja porque elas tinham tempo para perder, assim, 9 anos ali, né? Enfim, ele passou 9 anos com os maniqueus, porém suas dúvidas só se multiplicavam. Como eu falei, né? Agostinho superava seus mestres. Quando ele, e o maniqueísmo é uma religião astrológica. Alguém até me crucificaria se eu comparasse isso com aqueles signos que a gente abre no jornal e diz o que a sua vida vai ser hoje de manhã. A Lua está em Sagitário, o Sol está em Capricórnio, então você vai achar um grande amor. O maniqueísmo seguia essa lógica que os astros determinam as coisas, né? E Santo Agostinho começou a achar contradições, começou a achar problemas sérios de lógica num sistema que dizia ser lógico. E ele achou que o problema era que os mestres maniqueus ocidentais eram burros, eram ignorantes. Por isso que ele não quis entrar na categoria de iluminado, porque o maniqueísmo ele tinha uma hierarquia, e o Santo Agostinho era iniciado, mas ainda não era iluminado. O Santo Agostinho estava esperando chegar lá o maior mestre de todos os maniqueus, no caso Fausto, e ali Fausto resolveria os problemas lógicos e ensinaria Agostinho a verdade. Só que quando Fausto chegou lá, Santo Agostinho viu que Fausto não era mais inteligente do que nenhum dos mestres e que Fausto não soube responder nada do que ele levantou de questão, e Santo Agostinho, então, se decepcionou mais ainda, se desencantou, passou até um período de ceticismo. E aí, já em Milão, contratado, com um emprego bom, ele vai começar a estudar a filosofia que estava na moda, tá? Também. Outra moda que nessa época era o neoplatonismo, tá? Ele tem acesso às Enéidas do Plotino, tá? E o neoplatonismo tinha semelhanças com o maniqueísmo, mas também tinha diferenças fundamentais. Essas diferenças
vão marcar a teologia agostiniana, e, aliás, a teologia ocidental até hoje, né? O neoplatonismo não vai dizer que existem dois deuses. O neoplatonismo vai dizer que existe um Deus só, um único princípio divino, um uno inefável. E esse ser é totalmente outro, totalmente bom, totalmente verdade, totalmente puro, totalmente real. Ser. Só que esse uno, quando ele criou as coisas, ele criou o universo como se fossem emanações, igual o som. Ou quando você pega uma pedra e essa pedra cai na água, gera ondas, né? Ondas concêntricas. Então, esse ser uno, ele criou todas as coisas, né? Ele criou éons, que são emanações dele, tá? Os éons que foram mais longe, que foram mais afastados do ser uno, esses éons que estão longe do uno, criaram o mal. E aí Santo Agostinho, então, falou, pô, isso faz mais sentido do que dois princípios divinos. Porque aqui, o mal não é um princípio, não é um ser, não existe. O mal é uma consequência, não é algo que existe. Mal é se afastar do uno. E, no caso, como é dualismo, né, se voltar para a materialidade do mundo. Outra coisa também, que o neoplatonismo, o nome já diz, né? Platonismo. Então, para Platão, existem duas realidades. Essa realidade aqui, material, física, que é falsa, e existe a realidade além, a metafísica, a realidade além, que é o oposto daqui, que hoje a gente chama de espiritual, né? Então, o neoplatonismo dizia que há duas realidades. Uma material, passageira, onde estão as paixões, onde está a inveja, onde está o mal, e existem realidades eternas. Tá? Realidades onde as coisas realmente são reais, e são belas, e são puras, e são perfeitas. O maniqueísmo não dizia isso, o maniqueísmo era materialista, assim como o estoicismo, né? Para o maniqueísmo, a luz e as trevas são daqui, dessa dimensão, não existem duas dimensões, tá? No platonismo existem duas dimensões, é platônico, né? No neoplatonismo, né? E o neoplatonismo também combinava o estudo lógico e racional com a contemplação mística, até chegar ao êxtase. Então, o neoplatonismo ofereceu para Agostinho uma filosofia dualista que explicasse a existência do mal sem criar duas divindades, ao mesmo tempo a abandonar as paixões da carne, ao mesmo tempo a buscar um contato com esse princípio, esse ser uno, né? E isso fazia muito sentido também com o que a mãe dele sempre ensinou, que esse Deus é bom, é perfeito, é uno, e que o mal está em se afastar dele e que você precisa conhecer esse Deus também, tá? Não sei se ele ligou uma coisa com outra na hora, mas o subconsciente estava tudo registradinho lá, tá? Isso aqui eu já falei. No entanto, né, no decorrer desses estudos, ele despediu a sua concubina, né, a mãe do Adeodato. Alguns vão dizer que é por conta a própria Santa Mônica pediu, outros vão dizer que Agostinho não queria bancar o casamento real, não queria bancar a instituição do casamento, que era uma coisa dispendiosa, enfim, tanto faz. Quando ele, então, despede a sua esposa, ele, então, cai na gandaia, né? E, opa, agora vou meter o louco. E aí ele se envolve com outras mulheres. Uma novinha, a primeira é uma novinha, que ele estava esperando a idade dela casar, enquanto a idade não chegava, ele se envolveu com outra. Enfim. E a gente não sabe o que Agostinho realmente fez, mas ele entendia que a vida dele era muito dissoluta. Agostinho, ele se entendia muito sujo, muito errado moralmente, diante do exemplo até dos filósofos.
né? Então, ele entendia que a vida dele contrastava com o ideal de pureza e santidade, tanto que o neoplatonismo exigia, tá? Tanto quanto o cristianismo exigia, né? O que se buscava em seus mestres. Então, ele queria essa ideia para si, ele queria esse contato com o uno, mas, ao mesmo tempo, é aquela ideia, né? Eu quero, mas a minha carne não quer. Então, ele ficou ali dividido. Ele tem um processo psicológico muito interessante, né? Não é à toa ele se refugiar no apóstolo Paulo, né? Santo Agostinho ser um teólogo paulino. Mas essa dualidade, né? Eu quero ser santo, eu quero ser puro, mas a minha carne me joga na direção oposta. Outra coisa também que é muito importante, gente, Agostinho percebeu que existe a lógica, existe a inteligência filosófica, mas existe uma coisa muito mais profunda que é o exemplo de vida. Os maniqueus não davam esse exemplo de vida profundo. Os neoplatônicos não davam, mas os cristãos que ele conhecia, desde a sua mãe, lhe davam um exemplo de vida perfeita. Lhe davam um exemplo de pureza. E ele sabia que esse era o caminho certo, ser perfeito, ser puro. Mas talvez, porque ele era apaixonado demais pelas mulheres, pela vida dele, ele jogava uma burrice no campo do cristianismo que afastava ele do cristianismo. Não, o cristianismo é uma coisa de gente burra, ignorante, só pode estar errado, então eu vou me afastar. Beleza, a maioria dos cristãos eram realmente pessoas ignorantes, escravos, gente pobre. Mas aí ele começa a frequentar a igreja de Milão. Tá? Por quê? Ele queria ouvir Santo Ambrósio pregar. Ambrósio era o maior pregador do Ocidente. Ambrósio tinha a melhor oratória. Ambrósio também, além de líder pregador, também fazia hinos. Ambrósio era uma coisa do outro mundo, era um showman da época. E ele queria, então, melhorar a sua oratória vendo Ambrósio pregar. Tá? Nesse ínterim também, a influência de sua mãe lhe levou a ler Paulo. Então, cada vez mais, então, desfrutando dessa leitura bíblica paulina. Só que, e o que casou aqui? O problema de Santo Agostinho não era com o Novo Testamento, era com o Antigo. E casou que Ambrósio é o teólogo do Antigo Testamento. Né? Todos os escritos de Ambrósio e suas homílias, né, a gente pode botar aí que 80% ou mais são do Antigo Testamento. Tá? E Ambrósio, ele tinha uma forma de interpretar o Antigo Testamento muito sui generis, né, que é uma forma que surgiu lá em Alexandria, no Egito, que é através da teologia alegórica. E a teologia alegórica também é a forma de exegese neoplatônica por excelência. A exegese neoplatônica, a exegese estoica, a exegese helênica, no geral, é alegórica, e Santo Ambrósio começa a pregar o Antigo Testamento de forma alegórica. E o que é alegoria? O texto em si, a camada histórica, não é importante. O importante são as verdades eternas que estão por trás do texto. E como, né? Desde Clemente de Alexandria, desde Orígenes, né? Você pega lá uma passagem muito violenta do Antigo Testamento. Moisés matando 13 povos lá, midianitas, estou supondo aqui, não lembro agora os nomes dos povos, midianita, orebita, filisteu e tal, não sei o quê. E aí vem o teólogo alegórico, não, esse texto está querendo dizer que cada povo desse, o midianita é a inveja, o filisteu é a ira, enfim, o egípcio é a concupiscência. Né? Então, na verdade, o texto está dizendo para você matar as paixões da carne. Né? Moisés atravessando o Mar Vermelho, na verdade, ali é o batismo cristão. Então, a teologia alegórica, o texto em si não é importante, a parte histórica. A importante são verdades eternas, e Agostinho, o que ele é? Neoplatônico. Então,
tudo tem uma verdade eterna. E Santo Ambrósio, então, mostra para ele que ele estava enganado ao ver no Antigo Testamento materialidade, coisas carnais, que, na verdade, ele estava interpretando errado, porque as verdades eternas estavam lá dentro, que Ambrósio falava, fazia sentido, Agostinho passou, então, a crer. Tá? Porque cada passagem difícil que Agostinho tinha dúvida do Antigo Testamento, o Santo Ambrósio mostrava uma mensagem, uma moral elevada dentro de cada texto. Deixa eu ver que horas são. Até que horas eu tenho, Thiago? Pode continuar. Até umas 8h10, 8 horas, pode ser? Beleza. Assim, vendo Ambrósio pregar, Agostinho não tinha mais objeções às escrituras. Não tinha nada que impedia mais ele racionalmente a ser cristão. Né? O caminho à conversão das escrituras estava aberto. A única coisa que prendia Agostinho era exatamente o quê? O amor que ele tinha às paixões da sua carne. E esse amor impediria ele tanto para ser um filósofo quanto para ser um cristão. E, gente, o cristianismo no século IV não é essa coisa fácil que é hoje. Para você ser um cristão pleno, você tinha que ser batizado. E se batizar significa que você não pode mais pecar. Por isso, muitas pessoas deixavam batismo para o leito de morte ou para quando passasse as paixões da mocidade. E Agostinho estava muito apaixonado pelas coisas. Então, Agostinho sabia que aderir ao cristianismo e pedir o batismo seria abrir mão da vida prazerosa e carnal que ele tinha, né? E ele ficou lutando, ele ficou numa luta violenta, numa ansiedade, talvez, numa crise de ansiedade, numa depressão. A gente não pode afirmar com certeza, mas isso derrubava ele, né? Que o cerco da sua própria consciência. Ele queria se entregar ao cristianismo, mas não naquele momento, né? Até ele brinca, né, que ele orava: dá-me castidade e continência, Deus, mas não agora. Mas não agora, né? E o peso aumentou quando ele soube da conversão do maior filósofo neoplatônico da época, o Mário Vitorino, aquele que tinha traduzido as Enéidas. Tá? Aquele que tinha traduzido os escritos de Plotino acabara de se converter ao cristianismo, né? E ele ouviu também que 2 altos funcionários haviam se convertido ao ler a recém-obra chegada. Lembra que eu falei de Santo Antão? Lembra que eu falei de Santo Atanásio? Né? Tinha chegado recentemente no Ocidente a tradução da vida de Santo Antão. Tá? Santo Antão, um monge, que tinha até uma história mais ou menos parecida. Era um monge, funcionário, um funcionário do Estado, rico, que abre mão, se converte, abre mão da sua vida, vende os bens, dá aos pobres, vai para o deserto buscar Deus. Né? A vida de Santo Antão, gente, foi o maior best-seller durante muitas décadas. Né? A vida de Santo Antão foi talvez o livro mais evangelístico do século IV, a gente pode colocar assim. Igual tem O Peregrino, né? E outros a vida de Santo Antão naquele momento. E ao ler a obra, né, da vida de Santo Antão, além dos exemplos dos recém-convertidos, e seus melhores amigos também estavam indo nesse caminho, ele entrou em pânico moral, né? E aí ele conta, né, que ele saiu correndo para o jardim da propriedade dele. Saiu correndo. Inclusive, ele atirou o texto paulino, jogou fora, assim, que ele estava lendo. E aí, lá no jardim, em agosto de 386, ele ouviu crianças brincando, cantando a frase "toma e lê, toma e lê". Ele entendeu que era Deus indicando a leitura do manuscrito que ele havia jogado fora, tirado fora, né? No pânico moral que ele tinha entrado. E quando ele abriu em Romanos 13.
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Nesse momento, ele então tomou a decisão e decidiu se converter. Ele então renunciou ao cargo de professor de retórica, pediu batismo, tá? Foi o próprio Santo Ambrósio que batizou ele, Ambrósio de Milão. Ambrósio nem dava bola para Agostinho. Ambrósio não sabia que tinha irmãos ali, né? E aí ele se juntou a um grupo de amigos e de sua mãe e do Adeodato para viver em comunidade monasticamente, tá? Então Agostinho tomou a decisão: me converti, me batizei, vou virar monge. Vamos nos internar lá na casa de um amigo em Cícico e vou virar um Santo Antãozinho aqui, né? Porém, assim, nesse ínter, a mãe dele faleceu. Quando ela morre, né, ele entra em depressão, ele fica muito mal, né? Mais meses depois ele se recupera e aí ele vende a maior parte dos seus bens, dá aos pobres e se retira virando monge. E ali ele começa a escrever as suas primeiras obras. Então, inicialmente, gente, todos esses conflitos vão surgindo e Agostinho toma uma decisão, toma uma posição, se joga, então, totalmente a ser um cristão pleno e a ser um cristão inteiro, né? As obras dele, iniciais, já alcançavam sucesso na África. As pessoas já conheciam ele, já sabiam que ele era um grande intelectual, um grande teólogo, um homem de Deus, né? E aí, em 391, ele foi à cidade de Hipona visitar um amigo, que ele queria que esse amigo dele virasse monge também. Ele queria trazer esse amigo. E aí se espalhou na cidade que Santo Agostinho estava lá. E o bispo da cidade, Valério, muito experiente, já estava velho, já estava doente e queria, né, que a cidade tivesse um sucessor à altura. E Valério era muito esperto, ele combinou com a igreja. Antes que Agostinho tivesse no domingo lá, falou assim: gente, vamos orar aqui para Agostinho ficar. E aí, no domingo, eu vou convocar a igreja a escolher o meu sucessor, porque naquela época os bispos eram eleitos pelo povo. E vocês todos votam no Agostinho. Acho isso maravilhoso. E aí, quando Agostinho chegou lá na igreja, né? Vou lá assistir, participar do culto e tal. Ele ouve o bispo solicitar, né, que se votasse em seu sucessor, e a igreja apontou para Agostinho. Então, Agostinho foi forçado, né, entre aspas, a ser o sucessor do episcopado em Hipona. E Valério fez tudo errado, porque não podia ter dois bispos, né? E Valério vai consagrar Agostinho, vai preparar Agostinho durante 4 anos e vai consagrar Agostinho em 395, né? Não poderia ter, mas Valério faz. Outra coisa também, naquela época, pelas leis, pelos cânones de Nicéia, o bispo consagrado numa sede jamais poderia mudar de sede. Então, se ele fosse bispo de Hipona, ele teria que ser bispo de Hipona e morrer bispo de Hipona. Então, Valério já sabe, não, vou trazer o melhor para cá. Né? Vou consagrar o melhor e vou deixar ele aqui. Minha cidade vai ser top. Né? E agora, Agostinho, então, não é apenas um monge teólogo, mas também ministro e bispo de uma das igrejas mais importantes do Ocidente. Tá? Então, em cumprimento dessas responsabilidades, ele se torna o maior teólogo do Ocidente até aquele momento. Né? Agora ele é pastor. Agora ele tem que defender a fé dos acusadores pagãos. Ele tem que defender a fé dos acusadores hereges. Ele tem que defender a fé das divisões internas. Ele tem que cuidar da vida pastoral. Ele tem que propor
uma teologia para aquele momento. A Europa e o Ocidente, em geral, está se desintegrando com as invasões bárbaras, né? O próprio Agostinho vai morrer, ele morre doente, mas ele morre numa invasão bárbara, né? Então ele vai escrever em todas as áreas: ontologia, cristologia, apologética, eclesiologia, política, antropologia. Ele vai ser um dos maiores escritores da história do cristianismo ocidental, e ele vai cercar-se, né, de todos os temas possíveis que eram necessários. Ele atacou os antigos maniqueus, ele propôs algo em substituição, né, ao platonismo, ele defendeu a fé cristã dos arianos, ele defendeu a fé cristã do paganismo, ele propôs uma teoria política, ele propôs até uma teoria de guerra, né? A boa parte das guerras medievais se baseia na teoria dele da guerra justa. Ele propôs toda a eclesiologia que o Ocidente vai construir. Ele, então, vai ser o responsável, né? Mas, para encerrar aqui, Agostinho tem uma longa lista de contribuições, os colegas vão falar aí durante toda a semana sobre isso, né? Seja na área da vida cristã, literatura, antropologia, psicologia, apologética, mas eu queria ressaltar aqui a inovação do Santo Agostinho. E o que Agostinho cria, o que ele inova, está lá no livro dele, Confissões, né? Eu trouxe uma citação do Spanner, que começa com uma frase do Santo Agostinho: reentra em teu coração, é lá que está a imagem de Deus. Abre aspas. Enquanto os gregos estudavam a fé mais em seu objeto, que eles projetavam para além e para fora, Agostinho passa pelo mistério de si, o mistério de dentro, que para ele é a grande questão. E a partir de si, ele vai ao mistério que está lá fora, que é Deus. Ele examina subjetivamente a adesão progressiva de uma pessoa humana, que é ele mesmo, a partir de um eu ao objeto da fé. Não há, gente, registros em nenhum lugar do mundo de alguém que tenha feito isso. Nem nas confissões de Marco Aurélio, né? Nem em diários que se encontra. Ninguém nunca trabalhou na literatura tamanha subjetividade, tamanho conhecimento do eu como um ponto de partida filosófico primário, fundamental. Tanto é que as confissões, juntamente com a Vulgata, elas são consideradas o auge da literatura latina, né? A coroa da literatura latina. E também a base do mundo ocidental, a base da Europa, a base do mundo ocidental hoje. Agostinho, ele tem um encontro consigo mesmo, né? Se tem aquela frase da filosofia clássica que ressoa, né? De tudo que deves conhecer, de tudo que podes conhecer, conheces a ti mesmo, né? Agostinho conhece a si mesmo, observa que está faltando algo gigantesco que leva ele até o objeto real, verdadeiro, que é o próprio Deus. Então, o conhecimento da fé inicia numa caminhada interna, numa angústia, numa crise existencial, né? O próprio termo crise existencial, a gente pode dizer que o start dele no mundo ocidental é aqui. Não existe nada na literatura clássica greco-romana e helênica que se compare a isso ou que aborde isso. Como o texto aqui diz, né? Os filósofos, seja socráticos, platônicos, aristotélicos, estoicos, cínicos, epicureus, estão trabalhando o objeto que está lá fora. Trabalharam o corpo humano, trabalharam a natureza, trabalharam os animais, trabalharam a linguagem, trabalharam a literatura, trabalharam além, trabalharam tudo que está lá fora. Agostinho trabalha o seu pensamento,
os seus sentimentos. A sua história de vida é importante, né? É quase que uma teologia a partir da biografia. É uma autobiografia que está contando o que está acontecendo nos mínimos detalhes, até quando ele faz quando criança, né? Só que essa autobiografia é a história da teologia da salvação, que é uma teologia, soteriologia, que ele está propondo que também rompe com os outros, em que é Deus é que chama, é Deus é que conduz, é Deus que conduz ele em cada passo, em cada filósofo, em cada erro. Nada do que acontece com ele, né, é à toa, é ao acaso. O acaso não existe. O que existe é Deus conduzindo Santo Agostinho até a sua própria essência, a sua própria divindade. Né? Então, uma autodescoberta, eu me descubro e vejo que falta aquele que é o único que eu preciso, que é Deus. Então, Confissões se transforma num salto. Não tem quando lá descobriram o zero, né? Não sei se foi na Índia, não lembro agora se foi na Pérsia, a descobrir o zero, isso foi um salto para a humanidade, né? Confissões é uma descoberta do zero, né? É um salto para a ciência de si, né? A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise são ciências do século XIX e do XX, né? Mas o mundo ocidental, a subjetividade, o eu ocidental, né? Ele começa aqui, e isso é um grande salto para um pequeno passo para a humanidade. Não, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade intelectual realmente aqui. Então, eu encerro aqui. Agostinho, ele tem uma monstruosidade de saberes, nós precisamos, né, trabalhar Santo Agostinho. Deixo um alerta aqui, hoje em dia se usa Santo Agostinho para debates que não tem nada a ver, né, com ele, se manipula texto de Santo Agostinho para partidos teológicos, né? Então, o aviso é: leia o Santo Agostinho, entenda o que está à sua volta, não leia ele anacronicamente, esperando confirmar a vitória do seu partido teológico, não. Leia Santo Agostinho, porque ele é fundamental para católicos, para protestantes, para calvinistas, para arminianos, para luteranos, para wesleyanos, para todo mundo. Tá? Então é isso. Vou passar a palavra então para o Tiago. Vou tirar aqui a minha... Tem até a bibliografia depois aqui, depois eu passo, quem quiser. Certo, se você quiser me passar por e-mail, eu envio para todo mundo que participou. Valeu, Lucas, pela apresentação. É interessante que você foi falando aí. Eu acho que para quem estava participando das atividades do núcleo, das reuniões quinzenais, viu muita coisa disso daí nas leituras de Confissões, que é o livro de autobiografia. E aí a gente foi relembrando tudo que a gente estudou no semestre, assim, muita coisa, né? Além da novidade que certamente um historiador tem para trazer. Então, obrigado pela palestra. E aí, vamos combinar o seguinte: quem quiser fazer pergunta, a gente pode combinar algumas formas aqui. A primeira é que, se você quiser fazer, você pode levantar a mão, tem essa primeira forma. A segunda é mandar pergunta aqui no chat, e aí eu chamo a pessoa para perguntar. E a terceira forma é, se você não quiser fazer a pergunta, mas que eu leia, aí você manda a pergunta aqui no chat, manda o seu nome e o estado de onde você está falando. Lembrando que, se você quiser fazer alguma pergunta, se apresente também, primeiro, falando o seu nome e o seu estado, já que a gente tem pessoas assim de vários cantos do Brasil. Então, vamos combinar assim, pessoal? Quem quiser fazer alguma pergunta, então, pode levantar a mão ou mandar aqui no chat. Eu gostaria também, já iniciando com uma pergunta, Lucas, da influência do Edito de Milão, do Constantino, sobre a produção bibliográfica
do Agostinho, se você vê alguma relação disso, e com o contexto também, né? Deixa eu fazer um merchan, então, aproveitando, eu vou lançar meu curso de concílios ecumênicos esse mês, né? Então, vai ser um curso bem completo sobre toda a história prévia antes dos concílios surgirem, né? O que é o conceito de sino do concílio, enfim, capítulo, e depois os principais concílios ecumênicos da antiguidade, né? Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Mas a sua pergunta é se os cânones de Nicéia têm influência Agostinho, é isso? No caso, estou gripado, gente, perdão. Quer dizer, estou recuperando de uma gripe pesada. Então, de vez em quando eu estou tossindo. Mas a influência, no caso, do Édito de Constantino, com relação à religião cristã, como uma religião oficial da Roma, a relação disso com a produção bibliográfica do Agostinho e com esse boom teológico da época. Se você vê alguma relação. Constantino está um pouco afastado Perdão. Agostinho está um pouco afastado temporalmente de Constantino e do Edito de Milão, de tudo aquilo, e está próximo do Teodósio, né? Na verdade, quem transforma o cristianismo em religião oficial do Império é Teodósio, não foi Constantino. E o que está acontecendo ali onde Constantino vive, que eu acho que é muito... Perdão, onde Agostinho vive, que eu acho muito importante, é o choque de teologias. Tá? Não havia uma igreja só na época, havia várias igrejas. E uma delas, que é a igreja que os arianos, vândalos e godos fazem parte, está em conflito com essa igreja de Ambrósio, de Agostinho, enfim, do norte da África, da Itália, de uma parte da Itália. E o que Agostinho está vivendo é um conflito de igrejas ali que eu acho que ajudam a formatar a ideia dele de cidade de Deus, tá? Então, nesse sentido, se eu for falar quem contribui bastante politicamente é o Teodósio, porque o Teodósio, ele além de transformar o cristianismo em religião oficial do Império, mas não é o cristianismo que Teodósio transforma em religião oficial do Império, é o cristianismo niceno. São as igrejas que concordam com a teologia acordada no Concílio de Nicéia. As religiões pagãs e o judaísmo e as igrejas que não concordam com Nicéia começam a ser perseguidas porque elas estariam em desacordo com a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Há uma mentalidade entre o acordo geral que houve em Nicéia com a vontade de Deus. E, no caso, o próprio Concílio de Nicéia, ele resolve também um problema que Agostinho também desenvolve teologicamente, né, que é o que fazer com os bispos e os líderes que foram consagrados nas igrejas que não eram as nossas, nas igrejas rivais, e agora querem fazer parte das nossas igrejas. E Constantino resolve dizendo que a unção de Deus, né, ou o poder de Deus, ele é suficiente, né, estando esse bispo em santidade, em honra, ou esse bispo apostatando, né, o batismo que ele fez vale, o bispo que ele consagrou vale. Então, Constantino está criando aí até uma sacramentalização disso. Perdão, Agostinho está criando uma sacramentalização disso. E Agostinho também vai fazer uma coisa muito interessante, que é tentar trazer as outras igrejas, os grupos rivais, para dentro da igreja dele, que é essa igreja que fecha os concílios. Então, ele traz, por exemplo, os montanistas de volta. De volta não, eles nunca foram, né? Traz pela primeira vez os montanistas para essa igreja que
que está ligada com o Império. Então, acho que o que ficou de Nicéia, né, que seria a sua pergunta, e a imperialização do cristianismo para Agostinho, é essa ideia que a verdadeira igreja é essa que fecha com o Concílio de Nicéia. As outras não são verdadeiras. Conceito esse, né, que vai depois marcar a história da Igreja Católica. E também a história da Igreja Bizantina, da Igreja Copta, da Igreja Siríaca. Né? Cada um vai dizer que eles é que são a verdadeira igreja, que são os que honraram realmente o Concílio de Nicéia. Né? E tem que entender que cada igreja dessa que existia na Antiguidade vai dizer que ela é a verdadeira igreja descendente de Nicéia, seja os coptas, seja os bizantinos, seja os católicos romanos, seja os assírios, seja os armênios, cada um vai dizer, não, eu que sou a verdadeira igreja, o outro é herege. Né? Então, e Constantino tem essa, e Agostinho tem essa mentalidade. Sim. Esclareceu bastante. A minha dúvida se devia também ao fato que, por exemplo, como a perseguição diminuiu em certo contexto, isso deu uma margem, uma liberdade maior para uma produção teológica maior e mais frutífera. Eu não sei se essa é uma tese correta, mas a gente Sim, pode... Foi o que eu falei no início. A paz traz mais tempo, né? E Agostinho é uma pessoa que vai ter muito tempo, anos aí para produzir teologia, só que no final da vida dele já não é uma época de paz, que você está vendo as invasões germânicas e as invasões bárbaras orientais na região onde ele vivia, e aí vai ser um momento de guerra também. Aliás, até no início, né, quando ele estava em Milão, ele já estava vendo não só invasões bárbaras, mas também reações pagãs ao cristianismo. Então, a paz ela é muito mais para o lado oriental do Império do que para o lado ocidental, apesar de Constantino desfrutar de muitos anos de paz em muitos momentos. Obrigado, Lucas. Quem tiver mais alguma pergunta, pode estar aberto aí, pessoal. Não é possível que vocês tenham um historiador livre aí para vocês agora. Eu não estou conseguindo levantar a mão aqui por causa da minha tela, mas eu posso fazer a pergunta? Pode sim. Depois o Cid faz. Eu sou Vitor Hugo, eu estou falando de Minas Gerais. O Santo Agostinho, o professor Lucas, ele, assim, eu acredito que seja uma facilidade estudar a história da vida dele com essa riqueza de detalhes por causa da obra autobiográfica dele, né? Que dá, assim, que é tudo isso que você falou durante a palestra, né? Mas, assim, só por curiosidade, eu gostaria de saber se tem fontes externas, se tem outras fontes ou se elas ficam completamente desnecessárias perto da riqueza que é a obra Confissões, né? E de tudo que ele mesmo produziu sobre a vida dele. Fontes externas em relação a quê? Outras fontes para estudar o Agostinho sem ser a autobiográfica. Outras fontes históricas, assim, de contemporâneos, por exemplo, Jerônimo, se eles também escreveram sobre a vida de Santo Agostinho. Olha, Ambrósio nunca deu muita importância, até porque Santo Agostinho era só um batizando, né, um neófito na época de Ambrósio. Jerônimo trocou cartas com Santo Agostinho, possivelmente, bastante coisa, mas também a gente não tem um autor que viu Agostinho viver e narrou quem Agostinho era. Pelo menos eu desconheço, acho que não existe. Posso fazer um comentário aqui, Tiago? O que a gente tem são os solilóquios, as confissões e toda a obra dele para a gente extrair o que ele estava pensando. Né? Alguém aí tinha até falado alguma coisa, se alguém souber aí? O Eliabe, que é um dos palestrantes também. Há um texto de um contemporâneo chamado Possídio, é um amigo seu,
cujo título de sua obra é Vita Augustinis, né? Ou seja, a vida de Santo Agostinho. Eu acho que esse texto tem traduzido pela editora Paulinas, não sei se é mais disponível. Além disso, tem um outro texto de caráter autobiográfico, que é As Retractaciones, né, que foi recentemente publicado a partir da edição francesa pela Paulus. Que é o texto que ele cura no leito de morte, não é? E isso faz uma revisão das próprias obras. Não, no caso do amigo dele, é aquele texto que mostra ele curando no fim da vida, o que aconteceu no fim da vida, para onde o corpo foi, não é isso? Sim, sim. E tem outros relatos também bem importantes, inclusive sobre a vastidão da obra de Agostinho. O Cid também tem uma... É Cid, né? Tem uma dúvida. Você pode se apresentar aí, falar seu nome, estado e a pergunta. Cid, acho que ninguém estava te ouvindo. Ah, agora sim. Boa noite. Sou de Maceió, Alagoas. Sou graduado em História, né? E a minha pergunta vai no seguinte, né? Na historiografia que a gente trabalhou com relação à Idade Média, parecia que a sociedade, nesse contexto, e aí onde há a grande revolução na reforma, né? Parece que as pessoas não pensavam por si só, né? Parece que era tudo homogêneo o pensamento, né? Parece assim, essa historiografia foi passada, né? Aí, nessa fala final aí de Lucas, a gente observa que é muito anterior esse pensamento livre, né? Essa liberdade de expressão, diria assim, de pensamento, né? É muito esse comentário que eu queria, estava aqui refletindo sobre isso agora, na fala dele aí. Parabéns, Lucas. Fala, Cid. Tudo bom? Bem. Mas eu não entendi a sua pergunta. Pode repetir. É só em relação à questão da historiografia, né, Lucas? Quando eu fiz a graduação, ela ia com uma noção do seguinte: me parece que o boom assim dessa autonomia acontece na reforma, né? Só que você vê na sua leitura que você faz dele, né, de Agostinho, né, que é muito anterior a ele, você vê essa liberdade dele de expressão, de pensamento, né? E essa fala bem final aí que eu achei muito interessante dessa ideia que até eu acho que é aí onde o Calvino vai se apropriar, né? Essa ideia até um texto de Calvino que vai dizer assim que o conhecimento Deus parte do princípio do conhecimento de nós mesmos, né? É muito essa ideia dele do seu autor que você está expondo aí. Tem alguns autores que vão dizer que o subjetivismo ele começa na Reforma ou começa no humanismo, né? É porque a gente tem o Agostinho dando esse salto intelectual, né? Coisa indo muito bem no Ocidente, mas a gente vai ter o apagão que vai acontecer na primeira Idade Média, né? Que são 500 anos de invasões de povos do mundo inteiro, destruindo tudo, destruindo as bibliotecas, destruindo os monumentos, destruindo, né, todo o conhecimento que havia sido acumulado pelo Ocidente. Então, durante esses 500 anos, né, que é a primeira Idade Média, a gente tem um retorno a gente tem a cultura dos povos germânicos, a cultura dos povos orientais que estão invadindo a Europa, que não tem nada a ver com subjetivismo, são tribos, né? São clãs que estão... E então essa ideia meio que dá essa ideia não, né? Agostinho desaparece. Agostinho realmente desaparece. O que fica na Idade Média é o Agostinho interpretado pelo Gregório Magno, né? E é um pouco mais tarde que vão ser... E assim, surgem textos falsos que Santo Agostinho não escreveu, textos adulterados de Santo Agostinho com uma ideologia medieval, e com algum momento que eu não me lembro na Alta Idade Média, redescoberto os textos originais, surge uma nova ordem de Santo Agostinho que recupera essa ideia, que é exatamente o mosteiro onde Lutero vai entrar, né? Dessa nova ordem de Santo Agostinho com os textos originais, né?
Então, essa redescoberta da descoberta do Santo Agostinho, ela vai calhar de chegar mais próximo da Idade Moderna. É porque realmente tem um apagão agostiniano durante a Idade Média. O Hélio tem uma dúvida? Pode falar aí, Hélio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Hélio dos Santos Souza, eu sou de Petrolina, estado do Pernambuco. Professor Lucas Gestas, minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que Agostinho ele formulou um conceito de história, e é muito importante para o estudo da dinâmica da divindade na história do mundo. Então, na condição de cristãos, nós não temos um conceito de história marxista, um conceito de história humanista, nós temos um conceito de história cristã. Até que ponto esse conceito de Agostinho ainda influencia hoje a questão da providência? Queria que o senhor comentasse um pouco, principalmente sobre a questão da providência divina e a forma que ele falou, assim, de quando nós devemos invocá-la, se podemos invocar de qualquer forma. Comentasse um pouco sobre isso, porque é um assunto que me chama a atenção na vida prática. Muito obrigado. Eu não concordo com a sua preposição de existir uma história cristã, não, né? No sentido de existir uma teoria cristã da história. Existe a história da igreja, né? Eu sou professor de história da igreja. Mas eu não concordo Talvez você tenha o pensador católico contemporâneo, que eu esqueci o nome dele agora, que talvez tenha proposto uma teoria cristã da história. Quem puder me lembrar aí, Mas, enfim, eu não concordo com essa proposição que existe uma teoria da história cristã e que a providência seja a prova dessa teoria da história cristã. A determinação, a providência é um tema que você encontra na filosofia clássica, um tema que se encontra na filosofia oriental. O que Agostinho está trabalhando, inclusive, ali com as invasões bárbaras, né? Com a iminência da destruição de Roma, né? Com todo o estrago, né? E Agostinho está falando que aquilo ali é o castigo de Deus, e Agostinho está trabalhando, né, que a cidade cristã está sendo destruída, né, mas essa não é a cidade de Deus, porque a cidade de Deus é real, ela é eterna, não é isso aqui que a gente está vendo. Então, parecia que o cristianismo estava morrendo, mas, na verdade, o cristianismo não está morrendo, né, porque o cristianismo é eterno, o que está morrendo é isso aqui que é real. Mas essa ideia que a história caminha para um fim não é necessariamente uma teoria cristã da história. É uma teoria que pode ser clássica, pode ser estoica, pode ser, em geral, de filósofos, de pensadores bem anteriores, séculos e séculos antes de Agostinho. Tá? Primeira questão. Agora, a ideia que Deus está mandando o bárbaro para destruir a gente, porque a gente pecou, essa ideia, né, do castigo divino conduzindo as coisas para um fim, também não é uma ideia criada por Santo Agostinho. A gente tem essa ideia dentro da teologia ocidental, talvez desde o Pastor, tá? Desde o Pastor de Hermas, né? A ideia ali de Deus conduzindo a história a um termo, né? O Pastor de Hermas é um livro que bebeu da literatura apocalíptica. Então, a história sendo conduzida a um termo também é um tema joanino, é um tema cristão, é um tema judaico, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que há em Ambrósio uma questão dessa utilização do Antigo Testamento também para chegar a essa ideia que eu não concordo, tá? O fato de eu achar que Agostinho é um gênio não significa que eu concordo com tudo que eles estão falando, não.
E Agostinho mesmo, ele tem uma visão inicialmente pré-milenista, depois ele vira amilenista. Então, Agostinho não é um pensador que desde sempre foi final, né? O pensamento dele muda, tá? Em algumas coisas, mas e também não acho que tem que haver uma teoria cristã da história, né? Nesse sentido, a gente tem que ter uma história, uma teoria, uma teoria da história histórica. E assim, deixar como dica quem queira trabalhar uma teoria cristã, ou quem queira trabalhar uma teologia da história, que seria mais interessante, uma teologia da história, pegar a teologia siríaca, a obra de Irineu de Lyon, para a gente entender a história como a plantação da semente de Deus através dos séculos. Certo. Só por causa do horário, tem duas pessoas que perguntou com a mão levantada, então a gente vai abrir só para essas duas e aí a gente fecha. Bruno, pode fazer a pergunta aí. Boa noite, professor. Boa noite, Thiago. Você comentou, professor, que ele falou muito sobre a questão apologética. Em alguns momentos, a gente sabe que ele teve um embate aí com os maniqueus, né, depois com o Papa Pelágio, com Ário. E por questão, até como o senhor falou, a questão da história, como era proposto esse debate, ou se ele realmente escrevia apologeticamente contra um determinado ponto e havia uma carta posterior a isso. O senhor poderia ilustrar para a gente como era feito esse embate Agostinho-Pelágio, Agostinho-Ário, para a gente ter mais uma noção? Ário já estava morto, né? Agostinho ele vai debater com seguidores de uma corrente ocidental do arianismo, né? Porque assim, se coloca nos manuais que os godos, os vândalos eram arianos, mas não era o arianismo original de Ário, né? Era um arianismo perpassado pelo conceito de herói do paganismo germânico. Também não debateu em si com Pelágio pessoalmente, mas debateu com os seguidores. A ideia era essa das cartas, né? Das cartas, de pregar sermão contra, né? De ler a ideia que era exposta oralmente. Aí eu não sei te dizer onde que era publicamente exposto, e aí ele ouvia aquilo, alguém ouvia, contava para ele, ele então replicava, retrucava aquilo, tá? Mas o debate apologético de Agostinho acontece nas cartas, nos livros que ele escreve. Muita gente, não sei se já pegou para ler, o Agostinho ele tem um arcabouço de cartas muito importantes, são cartas pastorais que ele escreve. Inclusive, ele é um dos pouquíssimos autores que a gente tem na Antiguidade que escreveu para mulheres, né? E ele escreve uma tonelada de mulheres que sustentavam a igreja de Hipona, mulheres de famílias ricas romanas, a pregação, os livros e as cartas. Certo. Hermes, pode fazer a pergunta aí? Boa noite, professor. Uma dúvida, eu não sei, assim, quando fala de Agostinho, desse processo de conversão dele, dura-se um tempo e o que ele se apaixona realmente é pela retórica, né? A questão de debater, e ele vai se aprofundando cada vez mais com os maniqueus, e depois que chega até a conversão dele. Uma dúvida, assim, não sei, talvez seja até um pouco, não sei nem como colocar assim, mas a minha questão é justamente até que ponto Agostinho deixa totalmente os maniqueus, o pensamento maniqueu, é claro que ele larga porque ele se converte, mas
Porque nós vemos nas obras dele sempre uma ideia de bem e mal, ele sempre está nessa dualidade, né? Desse embate. O que é bom, o que não é. Então, até que ponto assim, Agostinho tira todas essas ideias, ou será que ele ainda, nas suas obras, ele carrega um pouco daquilo que ele aprendeu durante a sua vida? Essa é a minha dúvida, não sei se fui claro. Não, assim, o que eu até falei isso aqui, né? Ele vai trocar o maniqueísmo pelo neoplatonismo. A ideia de bem e mal não é uma ideia dos maniqueus. É porque tem isso aí, né? Fulano é maniqueísta, ou é bem ou é mal. Isso aí é um erro do senso comum ocidental, né? A ideia de bem e mal tá em todos os lugares. Enfim, nesse momento, né? Não está só no maniqueísmo, está na filosofia, está na realidade religiosa grega naquele momento, romana daquele momento, helênica daquele momento. Bem e mal é algo dado, né? É um conceito dado, e o problema do Agostinho é da onde vem o mal, né? Talvez a grande crise dele, psicológica, seja despertada, né, de como explicar o mal. E Agostinho vai explicar o mal eliminando a existência do mal, né? Por isso ele não é maniqueu. No maniqueísmo, o mal é um princípio eterno, que existe, que é divino. Entendeu? Para Agostinho, o mal não existe. Agostinho ele esvazia a existência do mal, e nesse sentido não está próximo do maniqueísmo, mas sim está próximo do neoplatonismo, né? O mal é você, e aí com certeza os filósofos vão falar melhor sobre isso, mas o mal é a ausência do bem. O mal é o afastamento de Deus. O mal é você tomar algo que vai contra aquilo que Deus quer, e aí surge a prática do mal. Então, nesse sentido, não é maniqueísta, você pode dizer que sim, é neoplatônico. O que eu acho importante de carregar aí dentro da sua pergunta é Agostinho, ele perpetua dentro do Ocidente uma ideia que eu acho que é mais interessante de trabalhar, que os cristãos têm essa ideia como certa, como dada, que o fim do mundo vai ser espiritual. Que essa terra aqui, nada disso aqui presta, né? E no final vai ser todo mundo alminha, vai ser todo mundo anjinho, vai ser todo mundo perfeitamente espírito, né? Isso está carregado não vou dizer que foi Agostinho que falou isso linha por linha, mas essa ideia de que o mundo material físico não presta e vai ser descartado no fim das contas, Agostinho ele perpetua isso aqui dentro do Ocidente, que não era uma ideia antes, em Tertuliano, não é uma ideia na Bíblia, nem no judaísmo e nem no Novo Testamento, não é uma ideia dentro da teologia siríaca, mas é uma ideia que vem na teologia alexandrina. E chega esse Santo Agostinho, seja através do neoplatonismo, seja através de Santo Ambrósio, seja através de Jerônimo. Então, essa ideia é que o fim é espiritual, não tem materialidade nenhuma. Então, essa ideia, ela é helenista, essa ideia, ela é platônica, e essa ideia entra na teologia. Até hoje o pessoal canta, ainda bem que eu vou morar no céu, né? Essa ideia que é o céu, você anjo, você espírito, né? E na Bíblia a gente tem uma materialidade, uma terra renovada, uma Jerusalém descendo do céu e habitando aqui na terra. Não tem um desprezo escatológico do mundo material físico, nem de animais, nem de natureza, nem de nada. Então a gente herdou esse desprezo teológico ao mundo através de Agostinho. Isso aí é um dado certo, tá? Tanto é que a ecoteologia está em voga hoje, falando, olha, gente, o Ocidente pensou durante um milênio isso, mas não significa que seja a única visão, né? Eu acho que seria isso interessante de carregando dentro da sua pergunta. Inclusive,
a divindade para a qual você foi consagrado, Hermes Trismegisto, tô brincando. É com H, você é Hermes sem H. Valeu, Lucas. O Paulo Jacinto, do Natal, você fez uma pergunta aqui, e por causa do tempo, acho que não vai dar para fazer agora. Mas, ô Lucas, você anima de responder essa pergunta, no caso, por e-mail, alguma coisa assim? Qual? Ele fez a seguinte pergunta: olá, amigos, boa noite. Sobre a questão da atemporalidade divina, podemos verificar no livro 11, no caso deve ser de Confissões, né, a sua contribuição. Teríamos algum outro trabalho de Santo Agostinho neste viés temporal? Não sei se é também uma resposta rápida, né, porque senão não dá tempo de fazer agora. Eu não entendi a pergunta. Sobre a questão da temporalidade divina, podemos verificar no livro 11 a sua contribuição sobre a temporalidade divina. Teríamos algum outro trabalho de Santo Agostinho neste viés temporal? Sobre Deus estar fora do tempo, se existe algum outro livro que fala... É essa a pergunta? O problema é que eu também não sei, né? Ou não sei se o Paulo está aí. O problema é por causa do horário, então eu acho que melhor, mais interessante aqui, seria fazer essa pergunta por e-mail, se você estiver disponível para responder, Lucas. Não, o pessoal pode me adicionar no Instagram, fica mais fácil lá, professor Lucas Gesta, entra lá no Instagram, ou no Telegram, ou no WhatsApp. Eu posso anotar aqui seu Instagram depois aqui no... Vou botar meu número aqui no chat aí o pessoal me adiciona lá. Beleza. Por causa do horário, e a gente tem mais um sorteio aqui para fazer, e para fechar, e para 9 horas ter a palestra com o Davi. Eu ia até fazer só um último comentário sobre essa questão aí do Agostinho e do mal, porque realmente o problema do maniqueísmo é acreditar que o bem e o mal são dois princípios absolutos, duas substâncias. E, na verdade, o que Agostinho está querendo dizer é que o mal é uma ausência que é um problema justamente causado na vontade do homem. Começa um problema da vontade do homem que pela ausência do bem dentro da vontade, isso gera uma desordem na sociedade, na vontade do homem, e uma desunião, uma certa corrupção do homem por causa dessa ausência do bem.